verdadeiro Pazuzu. Pazuzu não nasceu em histórias de horror modernas. Ele vem de um tempo tão remoto que o próprio conceito de inferno ainda não existia. Sua origem remonta à Mesopotâmia, a terra entre rios, um território fértil, mas perigoso, onde civilizações inteiras dependiam da vontade dos deuses para sobreviver. Foi nesse cenário, por volta do século 7 a.C., que o nome de Pazuzu começou a ser entalhado em pedra e pronunciado com cautela. Ele aparece primeiro no período assírio e babilônico, culturas que registravam suas crenças em tabuletas de argila e talhavam figuras híbridas, meio humanas, meio bestiais, para representar o mundo invisível. Entre todas as criaturas do panteão mesopotâmico, nenhuma possuía uma aparência tão perturbadora quanto Pazuzu. A imagem do terror, Pazuzu era representado com um corpo humano retorcido, magro e tenso, como se estivesse sempre prestes a atacar. Seu rosto misturava traços de leão e cão, com dentes afiados e olhos grandes e esbugalhados, voltados para frente como os de um predador. Da sua cabeça, 2 pequenos chifres surgiam como lembrança de sua natureza selvagem. Nas costas, asas estendidas, sinal de que podia cruzar os céus e espalhar seu poder pelos ventos. Suas mãos terminavam em garras afiadas, suas pernas eram cobertas por escamas, e a cauda de escorpião parecia pronta para envenenar qualquer um que ousasse se aproximar. Na parte inferior do corpo, um detalhe ainda mais perturbador: o pênis em forma de serpente, símbolo de fertilidade distorcida e força destrutiva. Uma afronta visual que assustava até os mais bravos guerreiros. O domínio dos ventos. Pazuzu era chamado de Rei dos Ventos do Oeste e do Sudoeste, direções temidas no Oriente Próximo Antigo. Esses ventos não traziam chuva ou frescor. Eles carregavam tempestades de areia abrasadoras, secas implacáveis e doenças que dizimavam plantações e aldeias inteiras. Quando o ar começava a soprar quente e carregado, os anciãos sabiam. Pazuzu estava passando. Para os camponeses e pastores da época, ele não era apenas uma figura mitológica, era uma ameaça real, invisível e imprevisível, capaz de transformar um ano de colheitas promissoras em fome e morte. O paradoxo do protetor. Mas aqui está a contradição que torna Pazuzu tão fascinante. Apesar de ser temido, ele também era invocado como protetor contra Lamashtu, uma deusa demoníaca feminina ainda mais perigosa, que atacava mulheres grávidas e roubava a alma de recém-nascidos. Para afastar Lamashtu, as famílias colocavam imagens de Pazuzu na entrada de suas casas, ou penduravam amuletos com seu rosto sobre o leito das grávidas. Era como chamar um predador para espantar outro, ainda mais cruel. Mas qualquer sacerdote sabia que invocar Pazuzu não era algo a ser feito levianamente. Atrair sua presença podia significar despertar sua ira. Amuletos e rituais. Arqueólogos modernos encontraram amuletos, estatuetas e até inscrições pedindo a proteção de Pazuzu. Pequenas peças de bronze e pedra com sua face grotesca eram colocadas em casas, enterradas sob portas ou costuradas na roupa de crianças como talismãs. Os rituais para invocá-lo incluíam cânticos em língua acadiana, queimando incensos e chamando-o pelo título de Rei dos Ventos Demoníacos. Essas cerimônias eram feitas em segredo, pois se acreditava que, ao pronunciar o nome de Pazuzu, o vento poderia ouvi-lo e vir. Na lógica mesopotâmica, às vezes era preciso chamar um monstro para derrotar outro. Mas trazer Pazuzu para perto significava também correr o risco de acordar sua fúria. Ele não era um servo do bem ou do mal. Era a personificação da força selvagem da natureza. E como todo vento de tempestade, ninguém podia controlá-lo por muito tempo. Parte 2. O lado sombrio de Pazuzu. Pazuzu podia ser invocado como protetor contra Lamashtu, mas isso não o tornava benigno. Ele era temido como um espírito que não conhecia piedade, um mensageiro do caos,
capaz de trazer a ruína tanto para reis quanto para servos. Os textos antigos descrevem seu poder como absoluto sobre tudo o que o vento carregava. Pestes invisíveis, que entravam pelas narinas e matavam silenciosamente. Secas intermináveis, queimando plantações até virarem pó. Ventos envenenados que espalhavam doenças pela água e pelo ar. Os camponeses diziam que, quando Pazuzu passava, o ar ficava mais pesado e os animais começavam a agir de forma estranha. Cães latiam para o nada. Cabras se aglomeravam como se tentassem se proteger de algo invisível. E as pessoas sentiam uma secura repentina na garganta, como se o próprio corpo tentasse avisar do perigo. A possessão e a loucura. Nas tradições mais obscuras, acreditava-se que Pazuzu podia entrar no corpo de um ser humano e controlá-lo. Mas ao contrário de outras entidades que buscavam apenas dominar a mente, Pazuzu tinha prazer em distorcer a identidade de suas vítimas. Ele fazia com que elas falassem em línguas estranhas, gritassem nomes de deuses esquecidos e agissem como animais selvagens. Havia relatos de pessoas que, sob influência dele, caminhavam no meio de tempestades de areia sem sentir sede ou calor, como se estivessem se alimentando do próprio vento. A visão que ninguém queria ver. Esculpir a imagem de Pazuzu não era apenas arte religiosa, era também um aviso. Suas feições grotescas serviam como barreira psicológica. Quem olhasse para aquele rosto sentia repulsa instintiva, um arrepio que percorria a espinha e deixava claro: não se aproxime. Na Mesopotâmia, acreditava-se que olhar para Pazuzu por tempo demais poderia atrair seu olhar de volta. E uma vez que ele visse quem o encarava, seguiria essa pessoa até o fim de seus dias. O perigo de chamar seu nome, pronunciar o nome de Pazuzu, não era algo comum. Sacerdotes alertavam que falar seu título em voz alta fora de um ritual podia chamar o vento errado. E que se Pazuzu viesse, não haveria como enviá-lo embora sem um preço. Esse preço podia ser um sacrifício, a saúde de alguém, ou, segundo algumas lendas, a alma de uma criança. Invocar Pazuzu era como abrir as portas de uma tempestade. Impossível saber se ela traria alívio ou destruição. Muitos o chamavam para expulsar um mal e terminavam encontrando algo muito pior. Porque Pazuzu não serve a ninguém. Ele só serve a si mesmo. Parte 3. Pazuzu entra em Hollywood. O salto de mais de 2.500 anos entre as planícies áridas da Mesopotâmia e as salas de cinema de 1973 não aconteceu por acaso. Ele foi cuidadosamente arquitetado por dois homens, William Peter Blatty e William Friedkin. A busca pelo mal perfeito. Quando Blatty escreveu o romance O Exorcista em 1971, ele já tinha em mente um demônio que fosse mais do que apenas um espírito maligno do imaginário católico. O autor havia se inspirado em um caso real de exorcismo que ocorreu nos Estados Unidos em 1949, envolvendo um garoto conhecido como Roland Doe. No entanto, Blatty queria que a obra tivesse uma profundidade maior, uma sensação de que o mal ali descrito não pertencia a uma única religião ou época. Foi então que, pesquisando sobre demonologia e civilizações antigas, ele se deparou com a figura de Pazuzu, um nome praticamente desconhecido do grande público, mas carregado de simbolismo. A escolha foi estratégica. Ele trazia um visual único e aterrorizante. Era ligado a possessões e doenças, temas perfeitos para um horror psicológico. Representava um mal mais antigo que o cristianismo, algo que transcende qualquer dogma. A visão de William Friedkin. Quando o diretor William Friedkin assumiu o projeto para adaptar o livro ao cinema, ele percebeu que Pazuzu poderia ser usado não como um vilão escancarado, mas como uma presença invisível e constante, que rondaria todo o filme. Foi dele a decisão de abrir a história no Iraque, com o padre Merrin descobrindo uma estátua colossal de Pazuzu durante uma escavação arqueológica. Essa sequência não era apenas um prólogo, era uma declaração. O mal que iria se manifestar na casa de Reagan vinha de muito longe e de muito antes.
carregando séculos de história e maldição. A estátua e o simbolismo. A estátua de Pazuzu usada no filme foi criada com base em achados arqueológicos reais, mas com um toque ainda mais perturbador. Ela aparece imponente, com asas abertas e olhar fixo, encarando o Padre Merrin como um desafio silencioso. Naquele momento não há gritos, não há música de suspense. Só o vento, exatamente como nas lendas antigas, onde o vento era o primeiro aviso da presença de Pazuzu, o demônio por trás da possessão. Embora o nome Pazuzu seja citado explicitamente apenas em O Exorcista II, o Herege, 1977, no filme original a entidade que possui Regan é a mesma. Friedkin optou por não expor demais a criatura, usando-a em flashes subliminares. O rosto demoníaco aparece por frações de segundo durante momentos de tensão, muitas vezes imperceptível para o público. Isso provoca um efeito psicológico profundo. O cérebro registra a figura sem que o espectador perceba conscientemente, gerando um desconforto inexplicável. O objetivo oculto. Ao unir o mito mesopotâmico com a narrativa católica do exorcismo, Friedkin e Blatty criaram algo muito mais perturbador. Um mal ancestral que atravessa culturas. Uma ameaça que não pode ser matada, apenas contida temporariamente. Um inimigo que já enfrentou o Padre Merrin no passado e que retorna para um confronto final. No fundo, O Exorcista não é apenas a história de uma menina possuída, é a história de um confronto antigo que começou no deserto, entre um sacerdote e um deus demoníaco de outro mundo. E Pazuzu estava esperando há muito tempo para voltar. Parte 4. O Exorcista e o terror de Pazuzu. O verdadeiro poder de O Exorcista não está apenas nos gritos ou nos efeitos especiais. Ele está no silêncio cheio de tensão, no clima que Friedkin constrói antes de qualquer manifestação sobrenatural. Pazuzu é o vilão, mas ele raramente é mostrado, e é justamente isso que o torna tão perturbador. O Iraque. A primeira ameaça, a primeira aparição não é na casa de Regan. É a escavação no Iraque. Ali o Padre Merrin encontra a estatueta, e logo depois, encara a figura colossal de Pazuzu no horizonte. O som é de vento constante, sem música, apenas a natureza, mas com uma estranheza quase palpável. Essa cena planta no espectador a ideia de que algo muito antigo está prestes a atravessar continentes para alcançar sua vítima. Sinais antes da possessão. Quando a história volta para Georgetown, o mal começa a se manifestar de forma quase invisível. Ruídos no sótão, como se algo estivesse arranhando a madeira. O quarto de Regan ficando gelado de repente, mesmo com o aquecimento ligado. Objetos que se movem sozinhos. Pequenas transgressões das leis da física que confundem a percepção. Esses momentos remetem às lendas mesopotâmicas, onde a presença de Pazuzu era anunciada por mudanças súbitas no vento e no clima. Os flashes subliminares. Uma das marcas mais icônicas do filme são os frames ocultos. Em várias cenas, por uma fração de segundo, surge o rosto demoníaco inspirado na iconografia de Pazuzu, quando a mãe de Regan entra no quarto no meio da noite. Durante um pesadelo do Padre Carras, em cortes rápidos que quase não dão tempo de perceber conscientemente. O cérebro humano, no entanto, registra essas imagens. E mesmo que o espectador não saiba por quê, ele sente um desconforto crescente. Esse truque foi inspirado na técnica de mensagens subliminares, mas usado para causar terror puro. A transformação de Regan. Conforme a possessão avança, Regan começa a apresentar características associadas a Pazuzu. Voz gutural, como se viesse de dentro de uma caverna. Olhos amarelados e saltados. Comportamentos animalescos, cuspindo e atacando como um predador. Em algumas cenas ela chega a falar em línguas antigas, misturando latim, inglês e sons guturais que lembram o acádico, língua da época em que Pazuzu era cultuado. O clima de guerra. O exorcismo final não é apenas um ritual católico. É uma batalha simbólica entre duas forças que já se enfrentaram antes.
Pazuzu sabe quem é Merrin, e Merrin sabe exatamente contra quem está lutando. Quando Regan ou Pazuzu grita, insulta e ri, não é a criança falando. É o mesmo vento do deserto, soprando na cara de Merrin, lembrando que o inimigo não envelhece, só espera. Em O Exorcista, Pazuzu nunca é apenas uma figura mitológica. Ele é uma presença, um sussurro no ouvido, um olhar que você sente mas não consegue encontrar. E quando ele finalmente fala, não é para assustar a criança na cama. É para avisar que o mal estava ali muito antes dela. E vai continuar depois. Parte 5. O legado de Pazuzu. Pazuzu não é apenas um personagem esquecido nas páginas da história. Ele é uma entidade que atravessou séculos, mudando de forma e significado, mas mantendo seu poder sombrio intacto. Desde os antigos amuletos que protegiam casas na Mesopotâmia até as telas dos cinemas modernos, Pazuzu deixou sua marca, não como um simples monstro, mas como o símbolo do mal invisível e inevitável. Um mal que transcende o tempo. O que torna Pazuzu único é seu paradoxo. Um demônio que era ao mesmo tempo temido e invocado para proteção. Essa dualidade fez com que ele se tornasse uma figura poderosa. Não uma simples fera para ser derrotada, mas uma força da natureza a ser reconhecida e respeitada. Nas histórias, ele representa aquilo que não pode ser evitado. O vento quente que traz tempestades, a doença que assola aldeias, a loucura que toma conta da mente. Sua essência atravessa religiões e culturas. O mal não tem fronteiras, e Pazuzu é a prova disso. O impacto cultural e a influência no terror. Quando O Exorcista chegou aos cinemas, o mundo do terror mudou para sempre. Pazuzu, mesmo sem ser mostrado constantemente, tornou-se o arquétipo do mal antigo que desafia a modernidade e a fé. Sua influência pode ser vista em inúmeros filmes, séries e livros que vieram depois. A ideia de um mal que não é só visível, mas sentido. O uso de símbolos e imagens perturbadoras que ficam na mente, mesmo sem explicação. O conflito entre o sagrado e o profano, o humano e o demoníaco. Obras como Hereditário, Invocação do Mal e o Ritual carregam traços do legado de Pazuzu. O mal que nunca pode ser completamente derrotado, apenas contido. Além do cinema, Pazuzu como símbolo. Fora das telas, Pazuzu virou um símbolo cult. Sua imagem aparece em tatuagens, arte alternativa, jogos e até na moda underground. Para alguns, ele representa a resistência diante do caos. Um aviso para respeitar forças invisíveis que moldam nosso mundo. Para estudiosos, Pazuzu é uma janela para a mente das antigas civilizações, revelando como o medo e a necessidade de proteção moldaram mitos poderosos. O aviso eterno. Pazuzu não é um monstro que desaparece com um exorcismo. Ele é o vento que sempre sopra, mesmo quando achamos que tudo está em paz. Ele é a sombra que nunca se afasta, mesmo sob a luz mais forte. Seu legado é um lembrete de que o mal não tem rosto fixo nem hora marcada. Ele existe, silencioso, implacável, esperando para voltar. O sopro final de Pazuzu. O vento nunca para. Você pode fechar as janelas, trancar as portas, desligar as luzes, mas ele sempre encontra um jeito de entrar. Milhares de anos atrás, nas areias da Mesopotâmia, ele era chamado para afastar o mal. Hoje não importa em que língua você fale, ele vem quando quer. Ele não precisa atravessar o oceano nem rasgar a realidade. Tudo o que ele precisa é do vento. Você está ouvindo agora, não está? Esse barulho leve atrás da sua nuca, esse ar frio que entrou pela sala. Quando Pazuzu olha para você, já é tarde demais. Eu já estou aqui. Agradecimentos e convite para oração. Newsweb Doc. Obrigado por acompanhar até o fim mais este mergulho nas sombras do desconhecido. Seu apoio é a força que mantém viva a busca por histórias que poucos têm coragem de contar. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal,
ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem precisa conhecer a verdade oculta. Agora, antes de seguir seu caminho, faça esta oração conosco. Que a luz proteja sua alma contra as forças que espreitam no silêncio. Que nenhuma sombra possa tocar você ou seus entes queridos. Que a verdade e a coragem sejam sua armadura e a fé seu escudo contra o mal. A proteção divina esteja com você, sempre. Fique atento. Nem tudo que se esconde nas trevas deseja ser encontrado. Mas nós estaremos aqui para revelar. Até a próxima investigação.